São 7h30, 7h30, sempre nesse horário aqui na Band News FM, a gente está falando, claro, sobre o coronavírus, mas nessa semana tentando entender também ações importantes que podem melhorar a economia do nosso país. Ontem o governo deu mais detalhes sobre o plano que já deve ser colocado em prática com algumas mudanças. Por exemplo, o governo liberando a redução de jornada de trabalho e também de salário. Ainda assim, estimando que haja uma demissão significativa, só que o governo falava que se não houvesse esse tipo de plano, em 12 milhões de pessoas, o governo estima que 3.200.000 pessoas sejam demitidas. Também a confirmação daquele auxílio de R$600 para trabalhadores informais, a prorrogação do prazo de entrega da declaração do imposto de renda para 30 de junho. Para entender melhor e saber o que significam essas mudanças, de que forma essas ações do governo podem, de fato, diminuir o estrago na economia, a gente hoje decidiu acordar mais cedo o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, que toda quinta-feira está com a gente aqui na Band News FM. Mendonça, bom dia, obrigado por atender a gente mais cedo. Queria que você analisasse como é que está sendo até agora a ação do governo federal para tentar minimizar ou diminuir, pelo menos, os impactos do coronavírus na nossa economia. Bom dia para você, Mendonça. Bom dia a todos. Olha, eu acho que seria interessante, já que vocês vão começar um dia muito centrado nessas questões, e são inúmeras as decisões já tomadas, algumas já virando uma coisa prática, outras ainda no pipeline do Congresso. O que nós estamos vivendo, e eu já disse aqui, que talvez seja uma das poucas coisas em economia que eu não tenha vivido isso antes na minha vida, mas isso eu não vivi, né? Que é basicamente o quê? Para lutar com a doença, eu acho que hoje até o nosso presidente se convenceu disso, né? É preciso o afastamento social. O que é o afastamento social? Pôr todo mundo de molho em casa, e com isso a dinâmica da economia ela fica muito atrapalhada. Em alguns casos fica até limitada a zero, né? Então, de repente, uma economia de mercado como a nossa e as outras também, certo? Que tem toda uma dinâmica de geração de renda, né? Normal, geração de renda nas empresas, né? E através da geração de renda nas empresas, a geração de renda nos indivíduos, nos trabalhadores. Isso tudo vai cair bastante, né? Então o que acontece? Há um choque negativo de renda na sociedade de uma hora para outra, tá? E aí o que tem é o seguinte: só tem um agente econômico importante que tem capacidade de gerar do nada renda, né? E o que é gerar no raio? Quem é esse agente? É o governo. Porque o governo tem, inclusive aqui no Brasil, uma dívida dele muito bem aceita, muito líquida, tem um quadro institucional para regular isso, o risco é muito baixo. Então, ele mobiliza a poupança que tem nas empresas e nos indivíduos, já que o governo brasileiro não tem essa poupança, tem um déficit grande ainda aí, certo? E redistribui essa renda, não é nem renda, esses recursos que ele obteve se endividando. É essa a origem da coisa, né? E aí ele procura, através desses recursos que ele arranja, né, distribuí-los ao longo das cadeias de produção e das cadeias de trabalho. Só que numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade, um país muito grande, uma sociedade muito desigual, tem gente que recebe salário formal, tem gente que recebe salário por fora, né? Não tem nenhuma regra de proteção social, tem gente muito pobre, né? E tem um primo pobre dos governos, do governo federal, que são os governos estaduais, certo? Que também, com a queda da atividade econômica, o ICMS, que é o seu grande imposto, também vai lá para baixo, e o caixa do governo estadual
fica prejudicado. Só que o governo estadual, numa federação como a nossa, ele tem responsabilidades também para com o cidadão. Então, o governo federal está fazendo o que tem que fazer. Está endividando, né? Está tomando dinheiro emprestado, e ele tem ainda a capacidade de imprimir dinheiro, né? E o Banco Central recolhe esse dinheiro via instrumentos que eles têm, e está fazendo uma série de programas cujo objetivo é gerar renda nos indivíduos e nas empresas. É isso que está atrás. E aí você fica criando uma série de programas. Tem o Bolsa, tem o pessoal que não tem, a renda é muito pequena, não tem inserção formal no mercado de trabalho, é esse bônus, né, que foi criado de R$600. Né? O faturamento das empresas vai cair, o caixa dela vai se reduzir e ela não tem dinheiro para pagar salário. O governo divide a coisa. Olha, eu vou dar. Como é que eu vou dar dinheiro para você? Vai atrasar imposto. Tem uma série de mecanismos que preservam o caixa da empresa para pagar um pedaço do salário. Para aquelas que não conseguem isso, ele está pagando diretamente o salário. Né? E aí o Congresso, né, que é a caixa de ressonância da sociedade, procura aí criar mecanismos mais limitados. Por exemplo, coitadas das empresas de aviação. Né? Vem um programa para a empresa de aviação. É isso que nós vamos ver hoje durante o dia. Né? Agora, uma coisa é correta, por mais boa vontade, esse processo do governo se endividar e redistribuir os seus recursos na cadeia da economia, tem também um certo limite. Né? Então, nós não vamos preservar o mesmo tipo de atividade econômica que você teria se estivesse em termos normais. E é por isso que o PIB vai cair. Está se esperando uma queda do PIB no Brasil de 3 ou 4%. Você imagina que isso vai acontecer também? Vai ser por aí? Não tenha dúvida. Agora, só uma última observação. O que nós temos no Brasil, e que, por exemplo, os Estados Unidos não têm, é que as nossas regras trabalhistas limitam esse processo da empresa mandar o cara embora ou parar de pagar o salário. Certo? Os Estados Unidos é o país que vai sofrer. Os Estados Unidos vai a 20 milhões de desempregados. Por quê? Porque os Estados Unidos não tem isso. Os Estados Unidos, eu vou mandar o cara embora, manda no dia seguinte e vai procurar o seu espaço. Então essa crise vai mostrar a importância, primeiro, do governo. Segundo, desse quadro de proteção social para um país pobre como a gente. Né? Mendonça Megali, bom dia. Bom dia, Megali. Olha, me permita ser um absoluto otimista aqui, mas otimista mesmo. Até agosto, o coronavírus já será uma questão resolvida. Aparecerá uma cura, vamos botar outubro, vai. Uma cura, uma vacina, e o coronavírus vai deixar de ameaçar o mundo como está ameaçando agora. O nosso crescimento de 2020 já foi vinagre, que saiu de 2021 também. Agora, o dinheiro da China vai voltar a circular, as fábricas vão voltar a operar, a vida vai voltar ao normal, aviões voltarão a decolar. Quais serão os principais empecilhos quando isso acontecer para que a economia mundial, e principalmente a nossa, que retome as engrenagens normais? Não, eu também, esse é o meu cenário, tá? Você veja, pega um exemplo, a China. Por que a China é importante? Porque foi o primeiro país a ser atingido pelo coronavírus, né? E se você olhar, eu sigo uma curva da doença do Financial Times, que para mim é a melhor, né? Você vê, a China já foi a zero, ou quase zero, em termos de novas doenças. O vírus, apesar dos Estados Unidos estar querendo espalhar de que não é verdade, é verdade, eu sei porque eu tenho relação com uma empresa chinesa, e já voltaram ao normal, certo? Então, esse é o processo, vamos dizer, mais que deve ocorrer ao longo do ano. O problema é, no retorno da atividade, existe uma discussão entre você, por exemplo, sem saber, é defensor da volta em V.
né? O que é a volta em V? Cai e volta, né? A China, aparentemente, volta em V, tanto que o PIB chinês esse ano ainda vai crescer 2%. Né? Aqui no Brasil, eu acho que não volta num V desses V bonito, de que cai 45 graus, sobe 45 graus. Vai ser um V mais aberto, certo? Por quê? Porque nós temos outros problemas que já existiam aqui. Mas você tem razão. Tanto que a expectativa do mercado para 2021 é um crescimento de 3 a 3,5%. Por quê? Porque aí você recupera um pedaço do que você perdeu esse ano. E tem uma coisa muito importante, é que comparam, e tem alguma razão, ao que nós estamos vivendo a uma guerra, como teve a Segunda Guerra Mundial, né? Só que tem uma diferença, o coronavírus, ele não destrói muito a capacidade produtiva do país, certo? Porque é mais ou menos uma paralisia por 60 ou 90 dias. É verdade. Então, isso é que me faz crer que, outubro, o último trimestre do ano, nós vamos ter e aí vai aparecer um número alto de atividade. Por quê? Porque ele vai comparar com o bottom aqui que nós estamos vivendo. A China já deu isso, né? A China teve um mês, né? Foi fevereiro, em que a atividade econômica caiu de 100 pontos, veio para 30. O mês passado, ela já voltou para os 52, 53, que é o normal. Certo? Agora, a China foi de uma rapidez, e evidente que lá é tudo mais fácil, porque é uma baita ditadura, mas eles foram muito rápido. Tem uma curva no Financial Times interessante, que tem na China uma bola vermelha onde teve o coronavírus. É uma bola só naquela região de Wuhan. Quando você olha nos Estados Unidos, está cheio de bola vermelha, porque espalhou pelo país todo. Então a China, ela é um objeto de desejo de todos nós, que é um mês só de queda da atividade, certo? Mas não é para o nosso bico, porque a forma como eles trataram essa questão lá foi impossível de se fazer aqui. Basta ver aqui a discussão política que a gente tem por trás dessa recuperação. Além do que, nós temos um presidente como o Trump, disse que era uma gripezinha que nós estávamos tendo. Voltando aqui para a nossa realidade mesmo, Mendonça, aproveitar que você trouxe de volta para o Brasil. Mendonça, tá na moda o termo outsider, faz um tempo já, né? Mas o Mendonça é o nosso insider, porque ele conhece as coisas que acontecem do lado de lá do balcão. Eu queria saber, Mendonça, sobre esse pagamento que você chamou de bônus, né, de R$600. O governo criou a proposta, definiu o valor, dialogou com o Congresso aprovou, dinheiro liberado. Parece que o mais difícil já foi feito. Fica a pergunta aqui, a dúvida, é difícil mesmo fazer o que falta ser feito? Olha, eu trabalhei em governo 2 vezes na minha vida, né? É um inferno. Porque é verdade. É um inferno, porque o Brasil tem uma árvore de normas e regulamentações, né? E eu me lembro, nós mesmo fomos fazer a privatização, quando estava tudo desenhado para fazer, vinha um pentelho lá e falou, é o artigo 5º de não sei o que lá. E aí o cara fala o seguinte, se o senhor quiser fazer, pode fazer, mas eu não recomendo, e depois você pode ter problema. Só um maluco vai fazer. Então, precisamos ter paciência, porque da coisa aprovada para a coisa liberada, o que tem de pentelho no governo para atrapalhar é muito grande. Então, você tem que ter paciência. Agora, vocês têm que pressionar, porque com pressão já demora. Imagina se ficar todo mundo numa boa lá na zona de conforto, aí não sai nunca. Pois é, e o pessoal tá precisando desse dinheiro para ontem, né? Não é assim... para ontem, não tem dúvida. Mas foi rápido, eu vou dizer assim, olha uma coisa que é importante, o Paulo Guedes, ele vem de uma escola econômica
que quem fizer o que ele está fazendo hoje vai para o inferno direto, não tem nem purgatório. Eu estou mais tranquilo porque eu estudei economia na escola keynesiana, em que, pelo contrário, isso é uma coisa normal da vida. Então eu imagino o coitado formado em Chicago, né, tendo que dar bônus com o governo com déficit, com o governo com uma dívida grande, ainda endividar mais para dar bônus. Não está fácil para ele, não. Pode mas foi o que aconteceu com o pessoal dos Estados Unidos lá em 2008, não? Ben Bernanke. É que nos Estados Unidos em 2008 trouxeram os keynesianos, né, que se sentem bem fazendo isso, né? O cara faz déficit rindo, feliz, achando que está ganhando um bônus pro céu. O tatu do Paulo Guedes, certo? De noite não dorme. Mas o que eu estou fazendo? O que vão dizer de mim lá em Chicago? Como é que eu vou aparecer em Chicago? Não é fácil. Eles não têm um pouco de paciência. Ô Mendonça, e depois para recuperar tudo isso? É claro que agora não há dúvida nenhuma de que é o governo que tem que fazer esse papel para não deixar o barco naufragar, mais do que já sabemos que vai naufragar, né? E depois, para recuperar tudo isso? Não, depois o juro está baixo, a inflação é zero. Hoje saiu de manhã a inflação da FIP, que é aqui em São Paulo, 0,1. É zero, não tem nada. Inflação. Não tem nada, certo? Então o que acontece? Se a questão do vírus realmente tiver esse desenho, certo? A atividade econômica volta naturalmente. Evidente que leva um certo tempo, né? As expectativas o cara vai, não é a mesma, por isso que não é um V. Na China foi V. O que caiu, subiu. Né? Aqui não vai ser, e por isso é que nós vamos ter uma volta do crescimento menor, já estava pequeno, vai ser mais ou menos isso, e o ano que vem, se tudo andar direito, aí sim, aí você tem uma recuperação. Só que tem um problema. Quando vier a recuperação, a dívida do governo cresceu bastante. Certo? E aí o governo vai ter que voltar a... É aquele negócio. Numa crise como essa, põe nego do Keynes lá. Né? Quando acabar, estira os Keynes, porque eles são malucos para gastar, né? E volta com a turma do Chicago. Por quê? Porque aí nós vamos ter que cuidar da dívida que foi gerada nesse período. Muito bem, Luiz Carlos Mendonça de Barros. Deixa eu perguntar do dólar. A gente tá tirando para o ímpar aqui, Mendonça, pra ver quem é que vai ser xingado pelo Luiz Carlos, quem vai ser o chato do dólar. Quem vai ficar no lugar do boi chato. O Mendonça, o dólar tá acima de 5,5. Quando chegou a 4, a gente falou, meu Deus, a gente tá com saudade do dólar a 4. Ele vai voltar também a esse patamar? Vai voltar. O problema é que no meio dessa crise de confiança, dizer, não é o real que caiu, o dólar que subiu. Né? Vai todo para os Estados Unidos. Outra coisa, com a China parada, o preço das commodities vieram tudo para baixo. Tá? Então vamos dizer assim, que o dólar dá para explicar racionalmente até 4,10, 4,20. A partir daí, o salve-se quem puder, com especulação. Né? O Banco Central está operando direitinho, não adianta ele, no meio desse pânico, né, parar na frente e dar uma de macho. Não, ele está comendo pelas bordas, mas claramente vai voltar. Não volta mais do que era antes, porque tem estragos, né? Mas, agora, é aquela história, falar sobre dólar no meio de crise é arrancar encrenca. Então, uma puta sacanagem de você terminar essa... Foi maldade, maldade, Mendonça. Desculpa, Luiz Carlos. Maldade com Luiz Carlos Mendonça de Barros. Luiz Carlos Mendonça de Barros, toda quinta-feira, hoje um pouquinho mais cedo, no meio desse caos que a gente está vivendo. O Mendonça volta na semana que vem, sempre analisando, trazendo informações importantes da economia. Um abraço, Mendonça, até lá. Tchau. Um beijo.